Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora do Simpósio de Câncer de Mama do Distrito Federal pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão atual e tão relevante. O que me coube falar hoje nesse simpósio foi sobre o que eu faço nas pacientes triplo negativa com mutação do BRCA e sem resposta patológica completa. E eu vou dizer para vocês já que eu faço olaparib adjuvante. Mas vamos lá. Esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação. E o câncer de mama triplo negativo, todos nós sabemos que acomete em torno de 15% dos tumores de mama, está associado a um pior prognóstico, associado a um grau patológico mais alto, e tem uma forte correlação com a mutação do BRCA1 e do BRCA2. Mas mesmo com os avanços nos tratamentos sistêmicos que a gente tem visto, que a gente tem vivenciado nos últimos anos, em torno de 25 a 30% das pacientes com câncer de mama triplo negativo inicial, em 3 a 5 anos vão ter doença metastática. A mutação do BRCA é uma mutação muito prevalente. A gente pode ver aqui dados dos Estados Unidos mostrando que nas pacientes testadas, em torno de 24% das pacientes são BRCA1 e BRCA2 mutado. No Brasil, a gente tem esses dados também nessa publicação com 1.500 pacientes testadas. A gente tem incidência em torno de 29% de BRCA1 e de 21% de BRCA2. A mutação do BRCA, ela tem um impacto prognóstico nessas pacientes. A gente tem duas séries importantes e que vale a pena a gente mostrar aqui, para a gente ter essa noção. A primeira aqui que eu trouxe para vocês é uma publicação de 2007 de uma população de Israel, e que mostra que em 10 anos a sobrevida das pacientes com a mutação do BRCA, comparadas com aquelas sem a mutação, né, do BRCA e com câncer de mama, não teve diferença entre um grupo e outro. Esses dados são corroborados com essa segunda que foi publicada na Lancet Oncology em 2018, quando comparados que as pacientes com mutação do BRCA1 comparadas com a mutação das pacientes sem a mutação, elas têm a mesma sobrevida, né, em 10 anos, aproximadamente 8 a 10 anos. E quando a gente olha o triplo negativo, com um follow-up de longo prazo, a gente também não vê diferença prognóstica nas pacientes que têm a mutação do BRCA. Isso também é de um grande impacto nos últimos anos, a importância da resposta patológica completa, desde da meta-análise publicada pela doutora Patrícia Cortazar, a resposta patológica completa para o subtipo triplo negativo e para o subtipo HER2 positivo tem sido de extrema importância e relevância em termos de prognóstico. Conforme o tempo passa, cada vez mais temos esquemas de tratamento com quimioterapia que vêm incrementando a taxa de resposta patológica completa, podendo chegar em torno de 60% quando a gente faz dose dense, quando a gente associa platina. Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem melhorado os desfechos dessas pacientes. Porém, em torno de 40 a 50% dessas pacientes não vão ter resposta patológica completa. E aí, o que a gente faz? Até a publicação dos dados do Olímpia, para essas pacientes a gente usa capecitabina, e capecitabina adjuvante é considerada o padrão ouro atualmente, é o braço controle de alguns estudos de adjuvância em doença residual, mas com os dados do Olímpia, como é que a gente vai contextualizar isso? Então, eu vou deixar para o meu colega Sandro conversar com vocês sobre o porquê que ele usa a capecitabina nesse contexto, e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu uso o olaparib. Eu uso o olaparib por conta da publicação dos dados do Olímpia. Na verdade, o Olímpia foi apresentado na plenária da ASCO esse ano, um estudo de extrema importância e relevância, fase 3, controlado por placebo, com uma população exclusivamente de pacientes com mutação BRCA. E esse estudo, ele fez o quê? Ele randomizou pacientes a receber, após o tratamento quimioterápico, seja neoadjuvante ou adjuvante, padrão, essas pacientes recebiam 1 ano de olaparib versus placebo. E quem são essas pacientes incluídas no Olímpia? A gente teve pacientes luminal, a gente teve pacientes também no contexto de adjuvância, recomendo fortemente que vocês deem uma olhadinha nesses critérios de inclusão, mas a gente teve as pacientes que a gente está estudando aqui nessa apresentação, que são as pacientes com câncer de mama triplo negativo, que receberam neoadjuvância padrão e que não foram a resposta patológica completa. Vejam os dados, os resultados desse estudo.
Primeiramente, é um estudo de extrema relevância e um grande desafio incluir mais de 1.800 pacientes com mutação BRCA. Esse estudo é um estudo que incluiu 420 centros de 23 países, e aqui é o primeiro ponto que eu chamo a atenção quando a gente pensa no CREATE-X. Vocês se lembram que o CREATE-X é um estudo com uma população oriental, não teve essa diversidade de populações no processo de inclusão, e a gente vê um ganho de sobrevida livre de doença na população intention to treat, em torno de 3 anos de follow-up, com uma redução de risco de recidiva de 43%. Também na população intention to treat, a gente vê, em 3 anos de follow-up, uma redução do risco de doença invasiva em torno de 42%. Quando a gente olha a curva de sobrevida global, a gente já começa a ver uma diferença entre as curvas, porém, vale ressaltar aqui que a gente ainda não tem uma diferença estatística. A gente ainda precisa de um follow-up maior, mais maduro, para a gente concluir estatisticamente sobre esse desfecho. Quando a gente olha as características das pacientes, o que a gente vê? Os grupos foram extremamente bem balanceados, mas eu chamo a atenção para o grupo que a gente está estudando aqui nessa apresentação, né? Então, 50% das pacientes preenchiam os critérios para fazer quimioterapia neoadjuvante e 80% das pacientes do estudo fizeram, 80% das pacientes do estudo eram pacientes com câncer de mama triplo negativo e 100% com mutação do BRCA. Então, é a população que a gente está estudando nessa apresentação, é uma população extremamente bem documentada e incluída no Olímpia. Quando a gente olha os resultados pelos subgrupos, a gente vê que, de uma maneira geral, todos os subgrupos tiveram benefício com essa abordagem terapêutica, e quando a gente olha exclusivamente para o grupo que a gente está estudando aqui, triplo negativo, quimioterapia neoadjuvante, sem doença, sem resposta patológica completa, a gente vê que esse subgrupo também também teve um benefício em termos de sobrevida livre de doença, né, usando o olaparib adjuvante. Quando a gente olha o perfil de segurança do olaparib, a gente não vê um aumento de incidência de evento adverso grave. A gente tem um perfil de segurança que é esperado para essa classe de drogas, de inibidores de PARP, e o que a gente ainda não tem, e que a gente precisa, concordo que aqui a gente também precisa amadurecer os dados de segurança, é em relação à incidência de neoplasias, de malignidades hematológicas que são esperadas com essa classe de droga. Então, nesse ponto, eu acho que a gente precisa amadurecer o follow-up do perfil de segurança também. Conclusões do estudo Olímpia para essa população com mutação do BRCA e que tem os critérios de inclusão do Olímpia: o uso de olaparib adjuvante por 1 ano após o tratamento quimioterápico padrão aumentou a sobrevida livre de doença invasiva, não teve efeitos adversos graves e tem um aumento numérico, porém ainda não estatístico, de sobrevida global. Quando a gente para refletir, eu não estou querendo comparar os estudos, porque são estudos diferentes, mas se a gente parar para refletir e analisar o grupo controle do Olímpia e do CREATE-X, me parece que a gente está vendo populações diferentes. Quando vocês olham aqui, o grupo controle do Olímpia com, por exemplo, o grupo controle do CREATE-X, população triplo negativa, parece que aqui, nessa população, que não é 100%, né, que tem uma população de BRCA mutado, mas a gente não sabe quanto, parece que essa população aqui tem um prognóstico pior no estudo CREATE-X. Quando a gente olha os dados da doença metastática, a gente pode olhar para o estudo Olímpia, que foi o estudo que avaliou o olaparib da doença metastática nas pacientes com mutação do BRCA, a gente também vê um aumento, um ganho de sobrevida livre de progressão, favorecendo o uso do olaparib, quando comparado com o tratamento de escolha do investigador. E aqui eu relembro para vocês que a escolha do investigador era capecitabina, eribulina ou avinarelbina, em que em torno de 40% a 45% das pacientes usaram a capecitabina. Então, o grupo que comparou aqui o olaparib na doença metastática tinha uma boa representatividade por capecitabina também. E para concluir, o porquê que definitivamente para essas pacientes eu prescrevo olaparib adjuvante, porque a gente está vivendo, já é uma realidade em oncologia, a medicina de precisão.
onde eu tenho um paciente, um indivíduo, que tem um tumor, que esse tumor pode ter uma mutação somática ou o paciente ter uma mutação germinativa, que é considerado um biomarcador para uma droga, e essa droga, para essa população, mostra um desfecho favorável. Então, neste momento, para as pacientes com câncer de mama, triplo negativa e mutação do BRCA1 ou 2, a minha preferência, na ausência de resposta patológica completa, é usar o olaparib. Eu agradeço a atenção de vocês, mais uma vez eu agradeço a comissão organizadora para poder estar aqui nessa mesa discutindo com vocês um tema que é de extrema importância.